Você sabia que no primeiro dia da prova do Enem é muito mais fácil você atingir os 40 ou mais acertos na prova de humanas do que na prova de linguagens? Mas e aí, você tem dificuldade para interpretar as questões de humanas? Você acha que estudar humanas é só decorar os fatos, os dados? Bom, nesse vídeo aqui eu vou te passar alguns ensinamentos importantes que vão te ajudar a garantir os 40 ou mais acertos na prova de humanas. Meu nome é Pedro Moreira, sou estudante de medicina na USP e bora pro vídeo. O primeiro passo para a gente começar a estudar para a prova de humanas é saber quais são as matérias que a compõem. A gente começa por História, Geografia, Filosofia e, por fim, Sociologia. E a partir de agora eu vou dissecar como você vai estudar cada uma dessas áreas. Para estudar História, você tem que se concentrar na tríade causa, fato e consequência. É muito importante que nesse assunto você tenha uma visão global dos processos. Ou seja, você vai entender as coisas de uma forma progressiva. Não tente decorar fatos soltos. E também é muito válido lembrar que no estudo de história você não pode negligenciar nenhuma matéria, nenhum assunto. Isso porque a cada ano o Enem ele vem cobrando novidades e que se você não souber nada dessa tríade causa, fato e consequência, você não consegue responder. Por exemplo, o Enem está tendo o costume de cobrar algumas revoltas que ele não cobrava alguns anos atrás. E muitas vezes as pessoas negligenciam essas revoltas e algumas outras matérias que não têm uma incidência tão grande. E é importante que você, caso você queira atingir os 40 ou mais acertos, você saiba pelo menos o básico desses assuntos. Então a minha dica para o estudo de história é, óbvio, concentre-se naqueles assuntos que têm uma incidência maior, aqueles que são tradicionais, como a Era Vargas, ditadura militar e algumas outras partes da história do Brasil, mas não negligencie as outras matérias, porque elas podem vir a cair e esse será o seu diferencial na prova de humanas. Agora, partindo para o estudo da geografia, a gente tem que entender que a geografia é dividida em duas partes. Uma parte mais conteudista e a outra que é mais interpretativa. Na parte mais conteudista, que envolve, por exemplo, geologia, geomorfologia, pedologia, geologia, você tem que entender a noção de causa e efeito dos processos. Por exemplo, você vai estudar a tectônica das placas, você tem que saber como os continentes foram formados. Você vai estudar a pedologia, você tem que saber o processo de formação de um solo. Então, é muito importante que você tenha uma noção mais global de causa e efeito. Agora, na parte mais interpretativa, que envolve estudo de populações, demografia, questões agrárias, é muito importante que você saiba decorar conceitos e articular esses conceitos, porque dessa forma você consegue interpretar as questões e entender, articular aquilo que você decorou e estudou na sua casa com o texto que o Enem vai te dar. Então, essa parte interpretativa depende muito de conceitos. Estude esses conceitos, tenha uma base teórica sólida, porque o Enem vai te dar um texto para você colocar em aplicação aquilo que você entendeu do conceito. Agora partindo para uma parte muito importante da prova de humanas do Enem e que tem sido cada vez mais cobrada e por meio de questões difíceis, a gente entra na filosofia e na sociologia. É muito importante que você tenha um estudo progressivo nessas duas matérias. Ou seja, você vai estudar uma linha filosófica após a outra, um filósofo após o outro. Por exemplo, a gente tem o racionalismo, o empirismo e o criticismo. É bom que você disseque o racionalismo, depois o empirismo e, posteriormente, o criticismo kantiano. É muito bom você fazer isso porque você vai criando uma bagagem, um arcabouço de conhecimento. Você vai entendendo os preceitos e as teses de cada corrente filosófica. E, quando a prova de humanas do Enem te der um textinho, você vai conseguir articular facilmente o que você aprendeu com o gabarito da questão. É muito importante que nessas duas matérias de filosofia e sociologia você tenha um entendimento dos clássicos. Os clássicos são Aristóteles, Platão. Na sociologia, por exemplo, Karl Marx, Max Weber. É muito importante que você saiba os clássicos, porque justamente alguns desdobramentos de outras correntes filosóficas advêm de conhecimento clássico. Então, tenha uma boa noção dos clássicos, até porque eles caem mais na prova de humanas do Enem e porque muitas vezes o conhecimento das outras linhas filosóficas depende dos seus precursores, que são os clássicos. E galera, agora fazendo um panorama mais geral da prova de humanas do Enem, o seu estudo ele deve ser direcionado para aqueles conteúdos que são tradicionais. É claro, você não vai gastar a maior parte do seu tempo com aquilo que tem uma incidência menor, mas aqui eu não estou falando para você negligenciar as matérias. Não, é muito importante que você estude todos os assuntos e tenha uma noção boa
ou superficial também daqueles assuntos que têm menor incidência, justamente porque a prova do Enem ela é imprevisível. Pode cair um conteúdo que nunca caiu até então. E é muito importante você ter uma noção superficial, justamente porque você pode não lembrar muitas coisas daquele assunto. Mas quando o Enem te dá um texto na prova de humanas, você vai rememorando aquele assunto. E uma vez que você tinha um conhecimento adormecido, na medida que você vai lendo o texto, aquilo vai acordando no seu cérebro e você vai conseguir utilizar o seu conhecimento a seu favor. Já partindo para a questão de resolução de exercícios, é muito importante que vocês façam muitos simulados para treinar a capacidade interpretativa, porque a cada ano que passa, a prova de humanas do Enem vai se tornando mais interpretativa e menos conteudista. E para a parte conteudista, é bom que você faça muitos simulados de cursinhos. Esses simulados cumulativos são muito bons para ver se você tem uma boa noção, uma boa assimilação do conteúdo. Então eu recomendo que ao longo do ano vocês façam esses simulados e na reta final vocês priorizem as provas antigas. Como agora a gente está há cerca de 4, 5 meses do Enem, é muito importante que vocês se grudem e se apeguem às provas antigas, porque fazendo isso vocês vão conseguir adquirir um conhecimento dos modelos de questões que podem vir a se repetir nos Enems posteriores. O nosso caso é o Enem 2022. Bom, galera, então esse foi o vídeo. Aqui eu tentei passar alguns ensinamentos muito importantes que me ajudaram a passar em medicina na USP e que possivelmente vão te ajudar muito a alcançar os 40 ou mais acertos na prova de humanas do Enem. Então é isso e até o próximo vídeo.